Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo ele tem um caráter mais pessoal, um caráter mais íntimo e a gente não vai falar de investimento, tá? Eu vou utilizar, abrindo o jogo para vocês, eu vou utilizar esse canal de duas formas. Eu vou falar de investimento, que é uma paixão minha, é algo que eu acordo querendo saber e ler, mas eu também acho que a minha história ela serve como exemplo para alguma pessoa. Eu acho que não é para todo mundo, mas para alguma pessoa e muitas pessoas me perguntam isso. Vai aparecer aqui. Saulo, você não teve medo de pedir demissão? A verdade dos fatos é claro que eu tive. Você não tem medo de pedir demissão isoladamente, porque aquilo é uma atitude que acontece em frações de segundos, o ato de falar, depois você convive no ambiente da sala com seu chefe por alguns minutos e você se livra daquilo. Mas tem muita coisa por trás do pedido de demissão que por vezes a gente não coloca em pauta, né? A gente olha muito o cara que pediu demissão e que era bem empregado. Eu tive muito medo, principalmente porque no pedido de demissão é você meio que acabar toda a história que você construiu. Então, eu durante 12 anos trabalhei no Nacional, eu tive uma carreira muito bonita lá dentro, cresci muito, cheguei a cargos altos de executivo e deixei isso para trás. Então você dizer não para a história que você constrói dói muito. E isso eu acho que é a maior dor. O pedido de demissão doeu menos do que isso. Outra coisa, no pedido de demissão, para que ele doa menos, existe muita responsabilidade no caminho. Não é que você chega lá e fala, agora eu vou pedir demissão, foda-se, chutei o pau da barraca e agora é nós. Não tem muito romantismo libertário aqui, tá? O que existe é muita responsabilidade. Então, durante 12 anos eu investi para que esse dia acontecesse. No meio disso, eu descobri que eu precisava ter alguma coisa para eu permanecer ativo e permanecer gerando receita. Só tenho 36 e não quero achar que o dinheiro que eu juntei a partir de investimentos é um salvo-conduto, um habeas corpus de vida louca e não trabalhar mais. Isso não acontece. Eu sou um cara que eu produzo, que eu continuo faturando, eu acordo todo dia preocupado, com medo da minha decisão não ter dado certo ou não dar certo daqui para frente. E conviver com medo é saudável, porque mantém você alerta, mantém você humilde, respeitando as pessoas e sabendo que não tem nada ganho. E é engraçado que as biografias que eu leio das pessoas que são referências para mim, esses caras não têm um ponto de chegada, né? Então eles continuam, de alguma forma, movendo a vida deles. Pode ser através da construção de um novo negócio, de investimentos ou de filantropia, né? Que é o que eles chamam de give back to community, ou seja, dar de volta para a comunidade aquilo que você recebeu materialmente. Então é muito interessante, isso me mantém alerta. Então o pedido de demissão no final, me deixou muito seguro para eu não ter medo, porque ao longo disso eu construí um negócio, né? Eu falo de investimento, sou educador financeiro há 3 anos, tenho linhas de receita, tenho cursos online que chegam a um estágio de maturidade que você pode tomar a decisão, tá? E suportado a isso também, quando você tem uma base familiar que aceita a tua decisão, eu acho que isso é o melhor ativo que você vai ter na vida, porque na dúvida a minha mulher me ajudou muito. Então eu falei que estava ali com receio de não prover e engraçado que a minha mulher fez, tome a decisão, eu vou apoiar você e no pior dos casos a gente se ajeita aqui. Tem muita coisa por trás do pedido de demissão que é a consciência de que você deve continuar produzindo, que você não chegou lá, um apoio familiar e as referências certas para que você possa tomar essa decisão. No final desse vídeo, eu me encaminho para o final, eu vou deixar para vocês algo que eu gosto muito, que é livro e biografias, tá? Essa aqui é a marca da vitória. Essa é a história de Phil Knight. É o cara que construiu essa marca que eu acho que todo mundo conhece, a Nike. Se você pega esse livro, ele tem exatamente 380 páginas, tá? Você vai ler 340 páginas de fracasso e você vai ler 40 páginas restantes de filantropia. Esse cara, ele não conta a história de sucesso, porque a história de sucesso é dada, todo mundo conhece no meio da rua, mas é uma história de fracasso e não de sucesso, o livro, mas é uma história de humildade, de paixão pelo aquilo que faz,
de entender que está fazendo a coisa certa e que no final você é o dono das suas decisões, né? Eu costumo dizer que a história que mais me inspira do pedido de decisão foi a história de Jeff Bezos, né? Que ele tinha, eu não sei a idade certa, tá? Mas ele era um alto executivo de empresa e falou para o chefe que queria pedir demissão. O chefe falou para ele que, putz, isso aqui é uma boa ideia, mas não para alguém que é tão bem empregado. E aí ele tomou a decisão, tem uma história parecida, a mulher dele apoiou. E ele usa, eu vou deixar aqui para vocês verem, ele usa esse framework, né, que é essa pergunta final e binária, né? Daqui a tantos anos eu vou me arrepender ou não de ter tomado essa decisão. Então, se você vai se arrepender de não ter tomado essa decisão hoje, faça, né? Se você não vai se arrepender, pouco importa, continua fazendo o que você está fazendo, tá? Mas, no final, pedir demissão dá medo, porque é lutar contra a tua história e contra aquilo que tu construiu. Mas não dá medo quando você sabe muito bem o que você está fazendo, tá, gente? Então, fica aqui um relato mais pessoal. Se serve para você, reflete sobre isso. Se não serve, joga fora. Eu também falo muita besteira por aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço.